Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje você está na aula 2 do nosso curso gratuito sobre trade institucional, sobre como você pode se tornar um trader que opera segundo o Smart Money, entendendo aonde está o dinheiro inteligente no mercado e como você pode ganhar dinheiro com as grandes instituições no mercado financeiro. Eu sou Vinícius Penido e aqui no meu canal eu opero publicamente já faz alguns anos e eu explico como eu faço dinheiro no mercado a partir da visão institucional. E nesse curso gratuito, meu objetivo não é te vender nada, não é te provar que essa é a única estratégia possível, e sim como eu ganhei o dinheiro operando conforme institucional e como você pode se tornar um trader profissional usando simplesmente uma análise sem indicadores, com um gráfico limpo e uma visão muito simples e clara de mercado. Na aula número 1, eu te expliquei como funciona de fato o trade institucional, qual é a diferença entre varejo e institucional, quais mercados eu opero, como eu opero em cada um desses mercados e toda a dinâmica que você precisa entender para começar. Na aula de hoje, eu vou além disso tudo. Eu vou te mostrar como eu visualizo o mercado, como eu faço para comprar barato e vender caro e como é de fato na prática para se tornar um trader institucional. Ou seja, na aula de hoje, você vai aprender como eu opero nos fundamentos básicos, como eu vejo se o preço está caro ou barato, como eu traço referenciais para operar em time frames menores, entre outras coisas. Então, já deixa o teu like, se inscreve no canal e vem comigo que lá vem conteúdo muito bom. Já prepara o teu caderno também e bora pro gráfico. A gente falou sobre ele no vídeo de ontem e hoje eu fiz questão da gente continuar a aula 2 nessa mesma lógica, nesse mesmo raciocínio. E hoje ele subiu muito forte justamente depois daquela captura que eu tinha explicado para vocês. E eu vou te explicar agora como você pode prever isso e como que você consegue entender se é hora de comprar ou vender o mercado. Então, primeiro a gente precisa entender o seguinte: o institucional, ele sempre vai querer comprar barato e vender caro. Ou seja, dentro dessa lógica, a região ideal de ter comprado Bitcoin seria aqui embaixo e a região ideal de vender seria aqui em cima, em tese. Mas o que a gente entende? O mercado não é um laboratório, não é um aquário onde você bota o peixe e ele vai sair nadando. Não é um ambiente controlado, é um ambiente com muitos agentes externos. Você precisa ter esse senso de narrativa, porque senão você vai achar que todo topo é hora de vender e todo fundo é hora de comprar. Não é porque o Bitcoin está aqui no topo que a gente vai vender. Ele pode sim dar continuidade de alta. E é por isso que eu falei da questão da narrativa. No caso do Bitcoin, a gente tem um discernimento de que o Bitcoin é um ativo muito forte e é provável que a gente dê uma continuidade de alta. E a gente pode até usar Fibonacci para ter uma noção disso, tá? Tem muita gente que gosta de usar projeção de Fibonacci, porque se você usar a extensão, você consegue botar algumas projeções acima do preço, justamente para você saber até onde ele pode ir. E eu estou botando isso aqui só para vocês terem ideia do que você pode usar, tá? Essas projeções aqui, muita gente usa no preço para saber até onde ele pode cair ou até onde ele pode subir, no caso, né? Nesse caso aqui, a gente poderia fazer a projeção aqui usando o Fibonacci para entender os próximos níveis do Bitcoin. O próximo é 111 mil dólares, depois 190 e assim sucessivamente, tá? Então, por que eu estou te falando, te mostrando isso aqui? Para você entender que existem maneiras de você entender e um tom interpretativo do mercado, de você saber de que só pelo mercado caiu, ele vai subir, ou só porque ele subiu, ele vai cair. Não é assim que funciona na prática. O mercado é algo muito difícil de você conseguir prever de fato. E é por isso que a gente tenta traçar os referenciais e entender a narrativa. Nesse caso do Bitcoin, a gente entende que há uma tendência de alta muito forte e não adianta você lutar contra isso. Então a melhor maneira é você aprender como de fato surfar essa movimentação. Eu vou te explicar isso agora, beleza? Bom, aqui no gráfico vocês estão vendo o Bitcoin no semanal e eu vou te explicar um fundamento de uma compra que eu fiquei observando hoje, não consegui abrir porque eu estava operando em outros mercados, mas eu fiquei de olho. Primeiro a gente precisa vir no diário, no gráfico diário. Eu acho que fica bem claro a rejeição inicial que a gente teve e a movimentação de alta que foi retomada, principalmente impulsionada por essa região. Você não precisa saber disso, tá? Mas eu só estou te explicando para você ter um parâmetro. Essa região aqui fez o preço continuar subindo. E qual que é o grande fundamentador dessa movimentação de continuidade de alta? Se a gente voltar para o gráfico semanal, você vai perceber que existe um retângulo, um fair value gap aqui, que ocasionou essa continuidade de alta, que foi justamente essa região, que ela serviu como um impulsionamento para o mercado continuar subindo. E perceba, o mercado não precisou cair muito para dar continuidade de alta. Isso é o que eu chamo das zonas de prêmio e desconto. Isso, inclusive, já está traçado aqui no gráfico. O trader institucional, ele quer comprar barato e vender caro. E a forma mais simples de traduzir isso é usando as zonas de prêmio e de desconto. Essa zona aqui de cima é a zona prêmio, ou seja, onde o preço em tese está caro. Eu vou botar aqui esse verde de água. E aqui embaixo é a zona de desconto, onde o preço em tese está barato. Isso não significa que você só vai comprar o Bitcoin quando ele estiver aqui embaixo, porque o referencial ele é algo muito variável. Você consegue traçar diferentes referenciais e chegar em diferentes conclusões. Então, digamos que eu tive esse feeling, essa visão de mercado, de que o mercado daria continuidade de alta. Vini, como eu poderia continuar ganhando essas movimentações? É justamente isso que a gente vai te mostrar agora.
Se você viesse no gráfico de 4 horas do Bitcoin, você ia perceber que sim, havia uma oportunidade e sim, você poderia ter surfado essa movimentação de alta. Ué, mas como? Você simplesmente entenderia que aquele fair value gap do gráfico semanal impulsionou o preço e aqui a gente tem um referencial, uma zona de prêmio de desconto. E como a gente quer comprar barato e vender caro, a gente percebe que aqui embaixo rolou uma movimentação muito interessante, que foi um sweep dessa última mínima e uma virada de mão. E aí você poderia vir no gráfico de 15 minutos e configurar uma compra. E é justamente isso que eu vou te explicar e vou abrir de fato, vou fazer um debriefing do que seria essa operação, porque esse vai ser o grande material da aula de hoje, tá? Aqui, a gente precisa entender o viés do mercado no gráfico semanal, que foi o que eu acabei de falar. O viés do mercado é de alta por N motivos, mas principalmente porque a gente quebrou as principais estruturas com muita força. Então o nosso viés para o Bitcoin é dele subir mais ainda. Para isso, a gente precisaria entender, ora, quais são as regiões que podem impulsionar o Bitcoin e fazer ele continuar subindo? E esse aqui foi um ponto de interesse, um Fair Value Gap que a gente identificaria. Vini, o que é um Fair Value Gap? Vai chegar a hora de você entender. Mas agora eu quero que você entenda o seguinte, essa região vai servir como um impulsionamento para o preço continuar subindo. O Fair Value Gap, como o nome já diz, é o gap do valor justo, ou desbalanceio, gap de barra, ou o que for. O Fair Value Gap, por sua origem, pelo seu conceito, é basicamente uma visão de que o mercado movimentou tão forte nessa movimentação aqui de baixa, que ele deixou um vazio. E esse vazio é a distância entre a mínima do candle anterior e a máxima do candle conseguinte. Ou seja, a gente está falando que é um vazio, que precisava ser preenchido. E nesse caso, esse Fair Value Gap não foi só preenchido, porque em tese, preenchido seria se ele viesse aqui, preencheu e continuou caindo. Não foi o que aconteceu. Esse Fair Value Gap foi violado. E quando o Fair Value Gap é violado, o que ele faz? Ele é respeitado como suporte e o preço continua subindo. Ou seja, ele virou a casaca. Ao invés de ele ajudar o preço a cair, ele ajudou o preço a subir. E era justamente nisso que a gente trabalharia o referencial no gráfico de 4 horas, onde a gente perceberia que, além desse Fair Value Gap, a gente tem aqui mínimas alinhadas. E mínimas alinhadas é o que a gente vai chamar de Sell Side Liquidity, que é o grande conteúdo da aula de hoje, que a gente, em partes, introduziu ontem, mas eu quero que você entenda. O nosso conceito aqui do Smart Money é que o mercado é movido por duas linhas, tá? E essas linhas são, número 1, Buy Side Liquidity e número 2, Sell Side Liquidity. Eu vou escrever aqui o nome completo para você não se confundir, enfim, não perder, de certa forma, o fio da meada, porque eu sei que o nome é inglês e pode parecer muito complexo. Mas eu falo inglês justamente porque é o nome do conceito, eu não inventei nada disso, tá? Eu poderia muito bem botar um nome aqui gourmetizado em português e falar para vocês que eu inventei, mas isso seria mentira, tá? E essa Buy Side e a Sell Side Liquidity é o que a gente vai chamar como a grande diferença entre varejo institucional. Porque a Buy Side e a Sell Side Liquidity são os pontos de liquidez, onde o mercado vai buscar e onde o mercado de fato enxerga que há oportunidade. Então, vamos para a compreensão disso na prática. Digamos que o preço fez 1, 2, 3 retestes aqui. Para o varejo, 3 retestes significaria que esse aqui é um fundo muito forte e logo a gente veria o quê? Uma oportunidade de compra. Então, geralmente, o varejo vem aqui e abre uma compra, porque ele acredita que o fundo vai ser respeitado e o mercado vai subir. E ele não está completamente errado. A questão é que aqui vai rolar o que a gente chama de indução ou manipulação. E logo depois o mercado provavelmente vai acabar subindo. Ou seja, o mercado ele vai fazer de tudo para enganar o varejo e para capturar o máximo de liquidez possível. Seja na Sell Side Liquidity, manipulando o fundo, seja na Buy Side Liquidity, manipulando os topos. Por quê? Porque aqui em cima há ordens sendo apregoadas e o mercado precisa pegar essa liquidez para continuar o movimento principal, para fazer a virada de mão e tudo mais. E foi exatamente isso que ele fez no de 4 horas. Ou seja, ele manipulou essa mínima, ou seja, fez o número 1 do nosso setup, né, o primeiro, que eu sempre gosto de dizer, você vai ver vários vídeos meus no YouTube onde eu explico isso e mostro na prática. Ele fez primeiro o sweep, tá? O que é um sweep? É você manipular uma mínima, ou seja, induzir o mercado a fazer uma coisa e depois outra. Aí a gente vai no número 2, um POI, um ponto de interesse em lower time frame, time frame menor, e, consequentemente, a gente vai procurar uma entrada. E é isso que a gente vai procurar agora. O número 1 a gente já encontrou, que foi o sweep. Essa movimentação aqui foi o sweep, foi a manipulação, que aconteceu hoje, né, quarta-feira, dia 20 de março, de madrugada, tá? Então, o número 1 já foi. Agora a gente vai para os tempos gráficos menores para procurar a sua oportunidade. E você pode ver no de 15 minutos, por exemplo. E esse aqui é um exemplo prático de como você pode operar day trade no Bitcoin. Você não precisa operar só swing trade como eu. Inclusive, eu opero day trade às vezes. A questão é que na maior parte swing trade acaba sendo mais seguro, mas hoje gerou uma oportunidade bem interessante de day trade. Pode ser até no de 30 que ficaria mais claro. Esse aqui em roxinho é o Fair Value Gap semanal. Eu vou excluir ele só para ficar mais claro para vocês. Se a gente identificou que essa movimentação aqui é um sweep, ou seja, o mercado está induzindo o varejo a vender, a tomar stop, a gente começa a procurar uma compra. E essa compra vai vir justamente depois de uma quebra de estrutura, que era para ser o número 3. Inclusive, eu vou até corrigir aqui, ó, só para ficar no número certo, que eu esqueci do número
2. Market Structure Shift. E aqui é entrada no Fair Value Gap em um time frame menor, tá? Nesse caso aqui, essa quebra de estrutura foi o que configurou a mudança de caráter no mercado, ou seja, uma Market Structure Shift, eu já vou te explicar isso mais para frente, e daí o que a gente faz? A gente espera o retest e efetua aqui uma compra. E eu sei que isso pode estar muito complexo, e até então eu joguei muito conteúdo em cima de vocês, mas agora é a parte que eu vou me debruçar sobre a teoria e a prática. Então bora. A primeira analogia que eu vou fazer aqui com vocês é uma analogia da batata frita. Quando você tá com muita fome, pede um fast food ou faz uma comida em casa, e você tá com tanta fome que você não consegue nem se controlar, você vai acabar comendo aquilo de uma forma muito quente. Provavelmente você vai queimar a língua, vai se machucar e nem vai te satisfazer. Não vai satisfazer o teu apetite naquele momento. E é exatamente isso que você faz no mercado quando você entra numa operação só porque quebrou a estrutura. E a outra coisa que a gente vai combater muito aqui, o varejo geralmente fala muito de pivô de alta. Você abre uma compra aqui só para ganhar movimentação porque quebrou uma estrutura. Só que isso na prática não é viável, porque provavelmente o mercado vai te induzir e você vai ter um risco-retorno pouco favorável para o teu lado. Nesse caso aqui, você conseguiria pegar uma entrada nesse Fair Value Gap, e esse Fair Value Gap geraria aqui uma entrada muito interessante. Eu vou te explicar exatamente como você deveria fazer essa entrada. Stop abaixo dessa mínima, e o alvo você pode botar no último topo de outros time frames, como esse daqui, ou até mesmo nesse aqui, que já geraria para você um trade de 3-1. E você poderia ter sido até mais chatinho, botar um stop mais curto, tá? Mas você estaria com um risco maior, eu não acredito que isso seja necessário. Ou seja, eu acabei de te mostrar como você consegue encontrar operações com um risco-retorno bom sem abrir mão da sua assertividade. E a minha assertividade no mercado cripto, inclusive, é muito boa, justamente por isso, porque eu espero as movimentações acontecerem. E esse é um conceito muito importante, que inclusive eu fiz questão de separar essa tabela aqui para a gente debater sobre ela. Essa aqui é a tabela que mostra a relação entre risco-retorno e taxa de assertividade. Basicamente, o que eu quero que você entenda é, quanto maior o seu risco-retorno, que é basicamente a razão entre o seu stop e o seu alvo, menos você precisa acertar. Então, se você operou sempre com um setup parecido com esse aqui de 3, digamos 4-1, né? Que se a gente for ajustar aqui o stop fica 4-1. Se você operar com 4-1, você só precisa acertar 30% das suas operações, e você acertando só 20, você sai no 0-0. Ou seja, você está muito menos suscetível a devolver seus lucros para o mercado. Porque você vai seguir exatamente o pilar básico da nossa filosofia, que é perder pequeno e ganhar grande. E a partir disso, você sempre vai entender que você não precisa acertar tudo. Um trade que você acerte já vai pagar vários erros, e daí você consegue ficar muito mais tranquilo emocionalmente e consegue operar sem aquela pressão de acertar sempre. Porque qual que é o problema de operar com risco-retorno baixo? Geralmente, quando você opera com risco-retorno baixo, que é 1-1 ou 1,5-1, você acaba ficando muito suscetível ao mercado, porque um stop já vai te fazer devolver boa parte dos seus lucros. Isso ocorre principalmente com quem opera varejo e quem acaba sendo muito emotivo, né? Muito emocional, porque não quer perder o trade de jeito nenhum. Então, na aula de hoje, você entendeu na prática como funciona para você comprar barato e vender caro, como funciona a dinâmica do institucional e como eu visualizo o mercado, como eu opero de fato o mercado e enxergo as oportunidades de uma forma simples. Esse é um dos meus modelos. Eu tento entender qual região está sendo atacada. No caso do Bitcoin, eu entendi o viés do gráfico semanal, que foi o que eu expliquei ontem, da hierarquia dos tempos gráficos. Entendi o viés do gráfico semanal, fui para o diário. Vi que no diário rolou uma rejeição e logo eu penso assim, poxa, seria ideal encontrar o ponto de compra. Qual vai ser o ponto de compra? Peguei o ponto de interesse do gráfico semanal, trouxe ele para o gráfico de 4 horas e no gráfico de 4 horas eu tracei um referencial de prêmio de desconto. No gráfico de 4 horas, traçando um referencial de prêmio de desconto, eu entendi que havia sido manipulado uma sell side liquidity e geraria uma compra numa quebra de estrutura numa extremidade da zona de desconto. Ou seja, eu estou comprando barato para vender caro. E esse é o nosso objetivo no mercado. Se você gostou dessa aula, se você achou muito técnico ou se você não achou, de qualquer forma, deixa um comentário com a tua dúvida. Eu faço questão de responder a todos vocês. De novo, isso aqui não é para te vender nada, só para te mostrar como de fato dá para ganhar dinheiro no mercado operando conforme institucional e que dá para viver disso se você tiver disciplina, gerenciamento e, obviamente, conhecimento. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, porque nos próximos dias deve estar saindo a próxima aula. Tamo junto, esse é o começo e até a próxima. Tchau, tchau.